Gênesis 2:7 diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas e o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? Vamos orar? Nessa oração, apresente a Miriam, uma senhora que está passando por um momento delicado, está no hospital, né? Cunhada do esposo da minha sogra, o Osias, e também a vizinha da minha sogra, aquela chamada Eliana, que está com câncer no ovário. Apresente esses dois nomes e ore pedindo que Deus fale com o seu coração nesta palavra. Pai, graças te damos por ler a tua palavra, que vem na memória história do passado, quando a tua palavra era lida, o povo tinha temor e tremor. No tempo de Esdras, que ele estabelece com a tua equipe, Senhor, uma reverência à tua palavra. Nós estamos diante dessa mesma palavra viva e poderosa, que pode mudar a nossa história, a nossa vida. Fala conosco. Apresenta o Senhor a Miriam e a Eliana, que estão passando por momentos delicados na saúde. Manifeste teu poder onde quer que elas estejam agora, e sejam alcançadas pelo poder sobrenatural, na autoridade do nome de Jesus. Que o milagre se manifeste neste mundo natural sobre a vida dessas mulheres, na tua glória, para que teu nome em tudo seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu quero falar sobre vida com propósito. E esse texto que a gente leu, Gênesis, é um resumo, dizendo que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, né? Interessante que eu já realizei muitos ofícios fúnebres, pessoas conhecidas, desconhecidas, e quando vou no cortejo, me dão oportunidade para falar, representando o reino de Deus, para gerar consolo no coração dos enlutados. E a gente sabe que na sequência da vida, após a morte, é o corpo se decompor, e aí, segundo a Bíblia, ele volta para o pó, para a terra da onde ele veio. E aqui exatamente esse texto diz que Deus fez o homem do pó da terra. Era apenas um boneco, mas Deus sopra o fôlego de vida nas suas narinas, e o homem então se torna alma vivente. Pensa num Deus poderoso, acima de tudo e de todos, que tem domínio sobre todas as coisas, que antes dele não há ninguém e nem haverá outro. Pensa num Deus grande, um Deus que nós servimos, um Deus fiel, que criou o universo, que com a sua palavra criou tudo que existe e tudo que há. Por que será que Deus te fez? Por que será que Deus, no meio de milhões de espermatozoides, deixou você nascer? Por que será que Deus permitiu você estar aqui? É porque Deus tem um propósito com a sua vida. E no decorrer da vida nós vamos compreender isso e ter clareza nisso, para termos sucesso da forma que a gente conduz a nossa vida. Então, eu já quero declarar, eu ouço as pessoas falando e eu quero fazer voz dessa palavra, que você já nasceu um vencedor. Porque no meio de milhões de espermatozoides lutando para vencer, você é o que venceu. E olha você aí, coisa linda do papai. Dá uma olhada que figura bonita que Deus criou, ó, do seu lado aí, dá uma olhada. Deus é um artista. O nariz de um ele fez um largão, parece uma batata assim. O outro ele fez fininho.
Um ele fez com uma carinha fininha, o outro fez com uma carona de bolacha. Aí ele começou a brincar, isso aqui eu vou dar tom, sobretom, e aí, nossa, Deus é sensacional. E o mais interessante, milhões e milhões e milhões de pessoas, ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Cada um com a sua identidade e com a sua digital. Então a vida não é para ser vivida de qualquer maneira. A vida tem um propósito. E o que Deus quer te direcionar é para que você utilize a vida que Ele te deu da maneira correta, dentro do propósito de Deus. Você sabe que quando Deus criou o Adão e a mulher, eles eram eternos. Até hoje o são. Mas a ideia de Deus não era que o homem morresse. O homem é eterno. Diga comigo. O homem, diga forte, o homem é eterno. Você já percebeu que seja no cristianismo, no catolicismo, no espiritismo, qualquer outra religião, todo mundo está ligado à questão da eternidade? Um acredita que vai para o purgatório, paga, depois volta, e aí depois vai até chegar no céu. O outro acredita que ele vai e volta, volta no corpo do C, do B, e volta até chegar na cidade de luz. O outro acredita que se ele se explodir, ele vai direitinho para o paraíso, chega lá até 70 virgens e um rio de vinho, nunca bebeu aqui, e quer encher a cara lá na eternidade. O rio de vinho. E o outro acredita que Jesus vai vir e vai arrebatar ele. Todo mundo está ligado na eternidade. Sabe por quê? Está na Bíblia isso. Deus colocou no coração do homem, Deus que fez isso, colocou no coração do homem a eternidade. Só que tem muita gente que não sabe o que é o certo, o que não é o correto. Então eles vão atrás de uma vaca. E aí alguém falou para eles que a vaca é Deus. Aí eles adoram a vaca. Alguém falou para eles que essa madeira é Deus. Então ele adora a madeira. E eu conheci na Bíblia o Deus verdadeiro. Por que você está falando isso? Porque eu acredito que a Bíblia é verdade. E a Bíblia diz que Deus é invisível e Ele é real. Diga, Deus é invisível, Ele é real. Eu nunca vi, já falei isso mais de 3 vezes aqui. Deus, mas Ele existe e Ele é real. Por que eu estou falando isso? Quero voltar na questão da eternidade, porque você é eterno. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim, Deus falou, ó, é seu, domina. Bate na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, você nasceu para dominar. Deus disse, domina. Você é eterno, vai viver aí. E ó, biblicamente, o homem já podia fazer bilu-bilu lá no paraíso. Os casados aqui sabem do que eu estou falando. No paraíso, Deus falou, ó, multiplica e enche a terra. Não é que tem alguém que pensa, nossa, no paraíso não podia ter sexo? Lógico que podia. Era um meio de se multiplicar. Enche a terra. Agora pensa, você vem da linhagem lá de Adão, que é o primeiro homem. Pensa se o Adão não tivesse pecado. Consegue imaginar aí na tua mente? Se você já leu a Bíblia, você viu como é que era o paraíso. Deus, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler aqui Gênesis 2,16. Só me acompanha na leitura. Deus criou um jardim, colocou o homem, colocou a sua mulher com este homem nesse jardim e começaram um processo
de uma vida a dois, cuidando de animais. Eles que deram nome para os animais, comendo do fruto da terra. E aí aqui tem esse texto, ó, Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente. Diga assim comigo: comer livremente. Deus falou: Adão, tem ali o Elias. De vez em quando eu vejo o Elias lá no sítiozinho dele, no Face, plantando mandioca, fazendo a manutenção do sítiozinho dele. Deve comer do fruto da terra, né? Deus falou: ó, tem um jardim. Aqui tem laranja, tem melancia, tem graviola, tem kiwi, tem banana, tem açaí, tem, que mais tem? Abacaxi, tem abacate. Nossa, abacate, amo abacate. A vitamina de abacate, salada de abacate. Tinha de tudo lá que Deus plantou, um pomar. Falou: você vai comer disso. Você sabe que os índios vivem das folhas. Eles se curam com as folhas, etc, etc. Para a saúde está tudo no mato, né? Eu lembro da minha sogra não, da minha avó, pegando o remédio. Ela ia andando com ela na rua, ela pegava um mato aqui, um mato ali, misturava, dava um chá. Pronto, isso aqui é remédio, toma. E sarava. Então tudo que o homem precisava, tinha lá. O homem tinha saúde, tinha vida plena, tinha felicidade, tinha a mulher dos seus sonhos, a Eva, tinha alegria, tinha Deus. Toda noite, na viração do dia, Deus descia lá e encontrava com Adão. Ó, quando você vem para o culto, às vezes triste, desanimado, e aí chega aqui, tem um louvor, um abraço, a presença de Deus não te renova? Quem já foi renovado aqui alguma vez, diga amém. Você chegou aqui, a pastora Alessandra chegou aqui no culto, com aquele jeitinho meigo dela, e foi falando doce, doce, foi entrando no teu coração, e aí saiu daqui forte, renovado. Você chegou aqui no culto, a pastora Meire chegou, vamos, e aí entrou no teu coração, você saiu renovado. Aí você chegou aqui no culto, chegou o pastor Ricardo, ele falou lá do Nordeste, tal, e você saiu renovado. Aí a gente fica aqui, eu falando agora rouco, né? Não tá mais cavando a voz do jeito que era, mais rouquinho, mas aí você é renovado, porque não é a minha fala, é a fala da palavra de Deus. Se aqui já é bom na presença de Deus, agora imagina no jardim, que Deus chegava lá toda noite, o próprio Deus, diga comigo, o próprio Deus. Consegue imaginar? Nós estamos hoje aqui reunidos na presença de Deus, amém? Mas não é como no jardim. No jardim Deus vinha em pessoa. Adão, e Deus falava com Adão. Como que é a voz de Deus? Quem sabe, levanta a mão. A voz de Deus. Você não sabe? Quem sabe como é a voz de Deus? Levanta a mão. Ninguém sabe, eu sei. A voz de Deus, olha como é a voz de Deus. Espera lá. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Já parou na beira do mar e ficou ouvindo aquele som? A voz de Deus é como o som. Agora pensa Adão ouvindo Deus falar. Adão, né? Quando alguém faz um teatro, Adão, meu filho. Sabe o que Deus quer? O que Deus deseja é um dia, pessoalmente, se reunir conosco novamente. Você não foi feito para morrer. Você é eterno. Adão era eterno. Só que é o que acontece aqui na história. Quem está me entendendo, diga amém. Deus coloca o Adão no jardim e coloca lá um monte de árvore para ele comer e se alimentar livremente. Diga comigo, livremente. E aí Deus colocou uma única árvore, falando: olha, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela,
porque no dia que você comer, certamente morrerás. Diga comigo, certamente morrerás. Imagina um pomar, um jardim maravilhoso. Come de tudo livremente, mas só dessa daqui, ó, não come, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Abre o teu coração para o que eu vou te falar. Não existia morte, a não ser que o Adão trouxesse a morte sobre si. E para ele trazer a morte, ele teria comido o fruto da árvore, que era proibido de comer. Com tanta coisa boa, ele foi meter a boca naquela que não deveria meter. Com tanta coisa boa, livremente para curtir, ele foi fazer exatamente aquilo que não era para fazer. Parece com alguém? Parece com alguém? Tem tanta coisa nessa vida para a gente desfrutar, e às vezes a gente vai se meter aonde não é para se meter. Olha o que diz esse texto, 1 Coríntios, versículo de número 6, capítulo 6, na verdade, versículo 9. Não sabeis, escutem, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores. Diga comigo assim, fornicadores. O que é fornicadores? É pessoas que não são casadas e têm relação sexual ativa. Ela não é casada, mas está tendo relação sexual com outra pessoa. É fornicadores. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, na minha versão. Versículo 10, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que praticam a extorsão herdarão o reino de Deus. Diga comigo, é forte. Versículo 11, tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Diga comigo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto Paulo escreve, lê em casa, 1 Coríntios 6. Ele dá aqui uma descrição de pessoas que praticam coisas que não devem se praticar, e por conta da prática dessas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele coloca uma lista: os idólatras, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Os, na minha versão, homossexuais, os feiticeiros, os que se embriagam, aqueles que abusam da bondade das pessoas, extorquindo pessoas. Está na Bíblia, você lê em casa, 1 Coríntios 6, 9. Os ladrões, aqueles que ficam falando mal, os maldizentes. Quem mais? Os fornicadores, os adúlteros, e etc, etc, etc. E aí nesse texto, lá no versículo 12, diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas. Diga forte, todas as coisas me são lícitas. Eu não sei se foi o Bezerra da Silva. Eu acho que foi Bezerra da Silva, se eu não me engano. Ele fez uma música dizendo assim: se eu quiser beber, eu bebo. É o Bezerra? Quem conhece do samba? É? Zeca Pagodinho.
Se eu quiser fumar, eu fumo. É verdade. Ele acertou na letra, está na Bíblia isso. Se você quiser beber, você bebe. Se você quiser fumar, você fuma. Se você quiser ser homossexual, você pode ser. Se você quiser ser ladrão, também pode. Se você quiser adulterar, também pode adulterar. Se você quiser fazer tudo que é contrário àquilo que Deus está falando para não fazer, você pode fazer. Mas a Bíblia diz: nem tudo me convém. É exatamente o que aconteceu no jardim, ó. Tudo aqui é livre para você, mas dessa árvore aqui não convém você comer. Mas ela está aí. Se quiser comer, pode comer. Mas se você comer, certamente você, o que vai acontecer? Morrerá. Diga comigo, morrerá. E tem gente na igreja que já está morta. Está igual o Adão. O Adão estava vivo, mas na hora que ele comeu, ele morreu. Perdeu a presença de Deus, perdeu o jardim, perdeu a comunhão com Deus. Tem gente na igreja comendo o que é ilícito, já morreu. Só frequenta aqui, só se encontra aqui, mas já está morto. O seu interior já morreu. Diga comigo, é sério. Consegue entender? Diga amém. Então nós encontramos aqui uma situação delicada. O versículo de número 11 diz assim, ó, que algumas pessoas estavam mortas porque eram homossexuais, eram ladrões, eram adúlteros, eram mentirosos, extorquiam pessoas. Mas através do encontro com Jesus, o que aconteceu? Elas saíram da morte para a vida e foram justificadas, e foram santificadas, e foram vivificadas. Por quê? Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente entende que isso aqui é errado, comer do fruto dessa árvore é errado. Então nós abandonamos aquilo. Aí o sangue de Jesus vem sobre nós, nos purifica, nos justifica, nos santifica. Agora eu não devo mais praticar tais coisas, porque agora eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura. Diga assim comigo, quem está em Cristo, nova criatura é. Diga comigo, fazendo assim com a mão para trás. As coisas velhas, faça assim, as coisas velhas ficaram para trás. Então quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás. Preste atenção. O homem, ele perde o domínio quando ele permite ser dominado por aquilo que é ilícito. Não come dessa árvore e ele se deixa ser dominado pela árvore. Então ele perde o domínio, porque no jardim Deus tinha dado domínio para o homem e o homem perdeu. Tem gente na igreja que está dominado pelo adultério. Tem gente na igreja que está dominado pela mentira. Tem gente na igreja que está dominado pela idolatria. Tem gente que está dentro da igreja que está dominado pelo homossexualismo. Tem gente que está dentro da igreja e está dominado pela bebedice. Tem gente que está dentro da igreja e está dominado pela maledicência. Essas coisas já dominaram as pessoas. E mesmo estando aqui no templo, elas já estão distantes de Deus e mortas, como Adão. Quem está entendendo, diga amém. Cutuca a pessoa que está do seu lado, diga assim, está entendendo? Então o que aconteceu? Aquilo que era ilícito, o adultério, a idolatria, a bebedice, a maledicência, dominou você. Quando era para você ter controle da situação, você perdeu o controle. E agora você é dominado por isso. Só que nessa noite, se você quiser reverter o quadro, você tem uma oportunidade de abandonar tudo que é ilícito, tudo que não presta,
tudo que está te distanciando de Deus, tudo que te afasta da comunhão, abandonar tudo e abrir o teu coração e voltar a estar debaixo da graça do Senhor Jesus e ser coberto por aquele sangue que foi derramado na cruz. O sangue que nos purifica de todo pecado, que nos torna justos, que nos dá vida e que nos santifica. Se você quiser, você tem essa oportunidade hoje. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Olha aqui. O homem, ele viu a árvore, a única que não podia comer. Ele viu a árvore e a serpente falou: ó, é boa, é gostosa, é viçosa, atraente e tem benefício. Se você comer, você vai ser conhecedor de todas as coisas. Conhecedor de todas as coisas. E também você vai conhecer o bem e o mal. Aguçou o homem. Ele podia comer? Podia, sim ou não? Podia. Todas as coisas me é lícita, mas nem tudo me convém. Ele podia, mas não deveria comer. É igual você e eu. Podemos fazer o que quiser, mas tem coisa que não devemos fazer. Não é lícito. Mas se você quiser fazer, você faz. Só que isso vai te afastar de Deus. Vai te matar espiritualmente. Então veja, ele viu e ele foi e comeu. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 14, 12. Há um caminho para o homem que parece direito, mas o final dele conduz à morte. Diga comigo, tem caminhos que parecem direitos, mas o final dele, diga forte, é a morte. Então você está comendo, puxa, conhecimento, nossa, é maravilhoso, mas o fim, irmão, é sério, é a morte. A morte. E a pior coisa para o ser humano é passar a eternidade sem Deus. Será a pior coisa para o ser humano. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 3:4. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a mulher viu aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável dava entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que com ela, e ele comeu. Comeram do que não deveria comer, pecaram contra Deus, transgrediram a vontade de Deus. O que a Bíblia diz em Romanos? Olha o que diz a Bíblia, repita comigo assim, Romanos 5:12, melhor, 6:23. Diga comigo, porque o salário do pecado é a morte. Diga assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que Deus disse? O dia que você comer, certamente morrereis. Quando eles comeram, a morte entrou. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Olhe para mim. Pecado, irmão, te mata, mesmo você estando dentro da igreja. Onde é que estava Adão e Eva? Na presença de Deus. Com quem eles falavam todo dia na viração do dia? Falavam com Deus. Diferente de nós, eles estavam pessoalmente com Deus. E não foi livre da morte por causa das suas ações. Você precisa sair disso. Você precisa abandonar isso. Isso vai te matar não só aqui, mas por toda a eternidade.
Se você não decidir mudar, você vai morrer. Você está sendo avisado. Quando você é avisado, e se isso acontecer na tua vida, não vai ter como justificar. Dizer, eu não sabia, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha clareza disso. Não vai ter como justificar. Porque está muito claro, você está sendo avisado. Eu estou sendo avisado. E o choro será só de lamento. E não terá mais saída. Se a morte eterna te pegar na condição de estar morto hoje diante de Deus, como muitos estão vivendo. Como nós vamos resolver esse problema do pecado? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, o Adão, quando ele errou, ele abriu uma porta para o pecado. E aí aquilo, como um vírus, foi alastrando para todos os homens. Todos os homens pecaram. É um vírus de Adão, Por um homem, diga comigo, por um homem. Diga forte, por um homem entrou o pecado no mundo. Então todos pecaram. Automaticamente todos pecaram. Só que agora Deus envia quem? Jesus, que também é um homem. E através de Jesus Cristo, Ele vence a morte. E nós temos agora o que? Acesso à liberdade em Deus, para quem crê e quer. Como as pessoas que desceram as águas no batismo no domingo passado, que decidiram por Cristo. Elas estavam dizendo, eu creio em Jesus, eu aceito o sacrifício dele. Automaticamente elas estão abandonando aquilo que é ilícito e entraram num processo agora de entrar debaixo da cruz, para que o sangue de Jesus e a sua graça possa cobri-los e livrá-los da morte. Porque se entrou a morte por um, através de Jesus agora entra o que? A vida. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então em Jesus nós encontramos a vida. Então para sairmos da morte, nós temos que entrar debaixo da cobertura de Jesus, para que o sangue dele seja sobre nós e a sua graça sobre as nossas vidas. E agora, como é que eu vivo? Não mais na prática do pecado. Agora você tem consciência do que é certo, correto. Você não deve mais viver na prática do pecado, porque você já sabe que o pecado separa o homem de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Se coloca em pé, louvor vem para o altar. Olha o que diz Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga assim comigo: pelas nossas transgressões. O que é isso? A transgressão, quando uma pessoa transgride, quando ela não cumpre uma ordem. A pessoa, ela não cumpriu uma ordem, ela está transgredindo. Então Jesus foi, qual era a ordem? Não coma do fruto da árvore. O que Adão fez? Ele transgrediu a ordem, comeu. Deus está falando, não adultere, não fornique, não fale mal, não seja embriagado, não seja idólatra. E a gente vai lá e o que? Transgride. A gente quebra a ordem. Olha o que a Bíblia diz, que ele foi moído por causa da nossa transgressão. Quem? Jesus. Então a sua transgressão, Jesus pegou sobre ele. Você era o culpado. Você que merecia pagar pela sua transgressão. Mas Jesus falou, não, dá aqui a sua transgressão para mim. Eu te faço inocente e eu sou culpado no seu lugar. Aí o texto diz que o texto que eu li, Isaías 53,
que pelas nossas iniquidades Ele nos traz a paz. O que é iniquidade? Ela é associada com pecado, mas é um ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua que transgride as leis e as normas morais e a ética sem qualquer tipo de ressentimento. Jesus pega a nossa transgressão, a nossa iniquidade e coloca sobre Ele. Como é que é isso? Lá no dia que Jesus está sendo julgado, tem um homem lá chamado Barrabás. Diga comigo, Barrabás. Barrabás era um bandido. E aí as pessoas soltam Barrabás e matam Jesus. Quem merecia morrer, Barrabás ou Jesus? Barrabás, que era um bandido. Jesus era um inocente. É isso que aconteceu comigo e com você. Jesus é inocente, mas Ele morreu no seu lugar por causa do pecado. Aí você vai falar, mas eu não tenho pecado. É lógico que tem, porque nós recebemos isso do primeiro homem, Adão. Todos pecaram. Vê no DNA de Adão. Aí Jesus carrega o pecado sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Deus não é justo? Se Deus disse que o salário do pecado é a morte, então Deus não tem como voltar atrás. Quem tiver em pecado vai morrer. Mas Jesus vem, então morre no nosso lugar e torna nós o quê? Inocentes, justos, santos. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus morreu no seu lugar. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. E agora, como é que eu vivo? Irmãos, para viver agora é através de Cristo Jesus. João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não os cobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Igreja, para a gente avançar na vida com Deus, nós cantamos: essa casa é a sua casa. Nós temos que nos limpar daquilo que é ilícito. Faz uma varredura, olha teu coração, olha a tua vida. Ninguém vai te obrigar a nada. Isso aqui não é uma religião. Nós estamos falando de Jesus, que quer mudar a sua vida, para que você possa ter de novo a eternidade com Ele. Coloque a mão no seu coração. Eu vou dar a bênção apostólica. Quero chamar os pastores aqui na frente, os obreiros, supervisores. Caso na bênção apostólica você sente que está amarrado com alguma coisa ilícita, você não precisa falar, mas quer receber uma oração, uma imposição de mãos. Se você quiser falar, também pode falar, que eles vão te orientar. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Eu quero orar com você. Deus quer ter você com Ele no jardim de novo. Passar com Ele a eternidade será a maior alegria do ser humano. Pai, abençoa o teu povo. Leve em paz cada um, enquanto nós te louvamos, te adoramos. E que teu amor, a tua paz possa reinar em cada coração, hoje e para todo sempre.